Salve o nome do Cordeiro, capaz de Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Abra o Santo Livro, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Dependendo da tradução, provação. Quem está provação aí? Ou todos está tentação? Tentação. Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Amados, nós estamos estudando alguns temas escatológicos e me foi perguntado por uma pessoa acerca da grande tribulação e acerca da ira de Deus. E nós devemos distinguir ou discernir biblicamente se a ira de Deus e a grande tribulação são a mesma coisa. Há uma grande confusão teológica entre a grande tribulação e o derramar da ira de Deus. E por que eu escolhi, quando me foi solicitado ou me questionado sobre essa diferença? Por que eu escolhi esse texto de Apocalipse 3:10? Primeira coisa, o texto está referenciado à igreja de Filadélfia, as 7 cartas da igreja da Ásia, na qual Deus deu a João, obrigado, mano, e ele assim referendou as igrejas da Ásia Menor. E geralmente quem tem o conceito pré-tribulacionista entende, compreende que esse texto aqui diz que o Senhor livrará, tirará a igreja, como diz aqui nessa versão, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então a grande questão, a grande pergunta que nós devemos fazer ao texto é: esse texto aqui, ele está tratando de algo escatológico? Ele está dizendo que Deus vai arrancar, tirar, porque o termo para o arrebatamento no grego é arrancar, tirar, tomar para si. Esse texto aqui tem argumentos bíblicos para dizer que aqui é o arrebatamento? E se é, a igreja final, a igreja escatológica, ela é referenciada como a igreja de Filadélfia? Será? Porque, por exemplo, se eu não me recordo bem, eu acredito, quem tem aí o Strong pode ir, mas eu vou ir aqui, mas eu lembro de cabeça que Filadélfia no grego significa amor fraterno. Não é a característica da igreja dos últimos tempos. Amor fraterno. E vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade, vamos fazer esse exercício. Sendo nós a última igreja, que não tem como a gente subsidiar isso daí, a igreja é essa característica de amor fraterno, amadores? Vamos ser sinceros. Somos esses seres amorosos, um com os outros? Temos esse relacionamento afetivo, pleno, profundo, que Jesus descreveu lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Quando? Se vos amardes uns aos outros. Estamos vivendo essa plenitude de amor? Não, em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Segundo, Jesus Cristo disse que nos últimos tempos o amor não vai aumentar, ele vai se esfriar, mano. Então já vai lançando por terra alguns argumentos. Jesus disse:
por se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não aumentará. E por que ele diz iniquidade? Porque quando estiver próximo da vinda do Senhor, a Bíblia diz que manifestará primeiro o anticristo. Só que antes do anticristo virá a apostasia, que é o abandono da fé daquele que diz ter fé. Então esse que diz ter fé, com a manifestação do anticristo, ele abandonará a fé. Com isso, ele trilhará o caminho da apostasia, que é e será um caminho do pecado deliberado, consciente, pleno. É onde que Jesus Cristo diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, que possamos ser honestos, amados. E eu não digo quem é pré-tribulacionista é desonesto, não. Até porque eu considero plenamente qualquer irmão que crê na teologia pré-tribulacionista como irmão em Cristo. Ponto final. Mas nós devemos examinar o texto na sua coerência e na sua coesão. Então, de maneira muito simples até, nós vemos que nós não somos, ou a igreja escatológica não será essa igreja de Filadélfia. Não será. Não é. Não é. E esse texto aqui, vamos ler ele todo? Olha só, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se esse texto aqui, amado, se esse texto aqui, ele quer dizer que o Senhor retira a igreja da grande tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar todos que habitam sobre a face da terra, a gente tem que descobrir se essa palavra aqui, tentação, é a mesma que Jesus aplica lá em Mateus 24. A gente tem que saber isso aí. Se é a mesma palavra grega. Se for, tem argumentos. Se não for, ele é pueril. Ele cai por terra. Mas independente dele ser ou não, a grande questão é: a ira de Deus e a grande tribulação são a mesma coisa? A gente deve saber. A igreja é destinada para a ira? Será? Agora, quem são os filhos da ira? Agora, um fato é: a ira de Deus se manifestará nessa terra. Agora, quando? Quando? Então, esses questionamentos, a Bíblia, ela deve nos responder. Uma coisa para nós darmos o ponto de partida é, e talvez a cristandade moderna não se atenta para esse atributo divino. Qual? A ira de Deus. A ira de Deus. Quando se ora, quando se canta, quando se prega, quando se diz a respeito, quando se faz uma blusa, qualquer coisa, amado, dificilmente terá algo na blusa, no boné, nos cânticos, nos hinos, qualquer coisa, dificilmente terá o atributo da ira de Deus. Mas, se cantamos ou não,
Se pregamos ou não, se confeccionamos blusa ou não, com esse atributo, o fato é, ele existe e faz parte da personalidade do ser de Deus. O fato de Deus ser dotado de ira é a mesma ira que a gente tem? Não. Por que não? Porque a ira do Senhor, ela é justa, santa, pura. A nossa não. Tiago nos ensina assim, ó: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se ir, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a ira de Deus, ela é equilibrada, ela é justa, ela é plena. A Bíblia diz assim, Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, horrenda coisa é. Leia o contexto de Hebreus, capítulo 10. Salmo 6:1 diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Olha a oração do salmista. Ele conhecia esse atributo. Senhor, tu pode até me repreender, mas não me repreenda na tua ira. Não me castigue no teu furor. Pode me castigar, mas não no teu furor. Salmo 7 é mais brutal ainda. Salmo 7, versículo 11 a 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, e já tem armado o seu arco, está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Contra os perseguidores. Então, sabemos e cremos e temos argumentos teológicos que de fato Deus se ira, mas a ira dele é justa, é equilibrada. Agora, a ira de Deus é despejada sobre a igreja? Sobre quem recai a ira de Deus? Será que esse texto que lemos, de fato, ele é um texto escatológico, tem argumentos teológicos, dizendo que Deus arranca a igreja da grande tribulação que há de vir sobre o mundo? Será que é isso que quer dizer? Então vamos lá, vamos voltar para o Apocalipse 3:10. Ele está dizendo para a igreja, em especial de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, dependendo da tradução de perseverança, é a mesma palavra, também eu te guardarei, ou dependendo da versão também, na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vamos lá, amado, vamos pegar aqui algumas palavras para nós aqui tentarmos dissecarmos esse texto aqui no grego. Palavras importantes desse texto aqui. Guardaste é uma palavra importante. Paciência é uma palavra importante. Tentação é uma palavra importante. E dá também é uma palavra importante nesse texto aqui. E para nós equipararmos, devemos também saber o que significa a palavra arrebatamento, para ver se esse texto aqui está falando sobre arrebatamento, ok? Tanto a palavra guardaste aqui no início do texto, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, guardarei e guardaste é a mesma palavra, é só a conjugação que muda, mas é a mesma palavra. E o que ela quer dizer? Quer dizer, atender cuidadosamente a tomar conta de, guardar, manter alguém no estado no qual ele está, observar, guardar, manter e assim vai. Alguém aqui tem Strong na Bíblia? Ou no celular, esse aplicativo? Esqueceu em casa? O Fernando tem. Seria bom ter, porque de repente a pessoa confirma ali aquilo que eu estou a dizer. Mas guardar significa isso. Vou falar de novo. Atender, cuidadosamente tomar conta de, guardar, manter alguém no estado no qual ele está, manter, não remover, não tirar, mas manter no estado no qual ele está. Observar. Paciência. Paciência é
estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, fé, piedade, mesmo diante das piores provações. Isso significa a palavra paciência no grego. Firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo, Nós esperamos alguém, amém ou não? Amém. Esperamos o nosso Salvador, aleluia. Lealmente, que persiste com paciência, perseverança, ok? E essa palavra aí, tentação, ou dependendo de sua versão um pouco mais antiga, vai estar provação, que no grego é pairasmo, significa experimento, teste, prova, tentação, integridade, virtude, sedução ao pecado. E dar é ek. E ek é o que? Procede de dentro de lugar, tempo ou causa literal ou figurativa, de por fora de. Pastor, eu não entendi nada. Eu vou conjugar para você, eu vou interpretar o texto para você. Irmãos, se essa palavra aqui, porque o que eles julgam ser, é essa palavra aqui, ó, guardaste. Só que guardar e arrebatar são duas palavras extremamente distintas, irmão. Arrebatamento no grego é arpazo. Arpazo. E guardaste não é arpazo, é terel. E terel nós sabemos que é o quê? Atender cuidadosamente, tomar conta de, manter alguém no estado que está. Então, lendo o texto aqui, conforme as palavras, está no original, ele vai dizer mais ou menos assim: como você se manteve no estado que você está, guardaste, você se manteve com a palavra da minha paciência, você se manteve perseverante com a palavra da fé, também eu irei te manter no estado que você está. Na hora, aí tentação. Tentação é o quê? Da prova, do teste, da tentação, da sedução ao pecado que há de vir sobre toda a terra. É isso que ele quer dizer. Em nenhum momento, o texto no original de Apocalipse 3:10 quer dizer que o Senhor vai arrancar a igreja da hora da tribulação que há de vir. O texto não quer dizer isso. Em nenhum momento o texto quer dizer isso. Aí quando eles dizem assim, não, mas o dar é ek. Então ek quer dizer de lugar, pouco, ou causa figurativa, ou de dentro de, vai tirar dar. Mas não é isso que o texto quer dizer, mano. Não é isso que o texto quer dizer. Podem tentar fazer a manobra que for teológica, não se encaixa. Quer ver outras palavras guardaste em outros textos bíblicos? Vamos ver aqui, colocar arpazo no lugar de guardaste. No lugar de guardar, colocar arrebatamento, ver se encaixa. Abre aí em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4:7. Vamos fazer esse trocadilho de palavra, ver se encaixa. Ó, 2 Timóteo 4:7 vai dizer assim, ó, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e arranquei a fé. Vai encaixar? Não. Então, se guardaste fosse arpazo, teria que estar escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira e arranquei a fé. Não. Ele diz: guardei a fé, mantive a minha fé da maneira que ela estava até o final. Eu fui perseverante, eu fui fiel, eu fui paciente no momento da minha prova. 1 de João 3:24 diz assim, ó: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos colocar passo aqui, para ver se o texto se encaixa.
Aquele que arranca os seus mandamentos, nele está? Encaixa? Não encaixa. Então, amados, o guardar não é arrancar, guardar é manter, proteger, manter da mesma forma. Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Aí vamos colocar paz. Aqui estão os que arrancam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vai encaixar? Não vai. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e de suas obras, e que suas obras os sigam. Então, olha para cá, mano. Vá lá comigo agora em Mateus 24, para a gente distinguir a diferença entre tribulação e provação. Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, 21, 22. E depois nós vamos lá para o versículo 29 a 31. Todos, amém? Amém. Está escrito assim: porque haverá então grande aflição ou tribulação. Tribulação e aflição é a mesma palavra grega. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 29. E logo depois da aflição, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Se lá em Apocalipse 3,10 e aqui em Mateus 24 é a mesma palavra, tanto ali na aflição ou tribulação, e lá tentação, lá está tentação, dependendo da versão, provação, mas quer dizer a mesma coisa. A palavra lá deveria ser tríplice, que significa tribulação. O que é tribulação? Ato de prensar, imprensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Então o que Jesus quer dizer é: haverá dilemas, uma pressão, uma opressão, uma aflição, uma angústia que nunca houve desde o princípio do mundo e nem tampouco haverá. Coisa semelhante. Não é o que quer dizer lá em Apocalipse 3,10. Não é. E a palavra lá não é tribulação, é tentação, provação, que é experimento, teste. É a mesma palavra, por exemplo, que ele utiliza lá em 1 Pedro 4, versículo 12 até o 13. É a mesma palavra que está em Apocalipse 3,10, é a mesma palavra que está lá em 1 Pedro 4, 12 e 13. Então, amados, são palavras distintas, diferentes, não se encaixam. E nem tampouco tem a palavra ali harpazo, dizendo que o Senhor arranca a igreja do momento da tentação que há de vir. Não é arranca, é que ele nos mantém. Por exemplo, uma irmã me perguntou assim: pastor, então nós seremos selados? Acredito que foi essa pergunta que ela me fez. Nós seremos selados na grande tribulação? Eu falei: não selados, porque quem já tem o Espírito Santo de Deus já tem o selo da redenção. O que eu creio, amado? Eu creio que próximo disso nós teremos um revestimento de poder.
Tanto que a palavra guardar é, se você guardar a minha palavra, eu também te guardo da hora. O que ele está falando? Se você guardar a minha palavra, ou seja, se você obedecer a minha palavra, eu vou te manter na minha fé, para você suportar essa prova que virá. Então, quando, amados, a grande tribulação acontecer, quando ela acontecer, o temor que muitos têm, e às vezes nem expressa, mas têm, ele não fará nenhuma fagulha em nossos corações. Porque o Senhor nos dará uma capacidade tal, mas tal, que a morte vai fugir da gente. E aquele que for à morte, não temerá, falará igual Paulo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não vai temer, vai suportar. Por quê? Terá um revestimento de poder. Agora, a grande tribulação e a ira são a mesma coisa? Não. Não são. Não são a mesma coisa. E a gente vai ver qual a diferença entre a ira do Senhor e a grande tribulação. A grande tribulação, amado, vai ser algo nunca experimentado ou visto pelo homem. Será um nível de angústia, aflição, que a gente não tem como mensurar, que não tem nada que a gente possa equiparar. A Segunda Guerra Mundial, algo terrível, absurdo, hediondo, assustador, terrível, a ponto daquele homem, alguns atribuir ao próprio anticristo. E o anticristo, amado, ele virá segundo a eficácia de Satanás. Como Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho do diabo. E o filho do diabo, ele opera no poder do diabo, que é o pai da mentira, que é um homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. É por isso que as aflições, a morte, as torturas que serão feitas, é para quê? Para assustar, para tirar da fé, para tirar do caminho. Mas em toda a história da igreja, até as igrejas da Ásia Menor, todas elas foram perseguidas. E ainda que eram afligidas, perseguidas, eles se mantinham fiéis ao Senhor. Se mantinham fiéis ao Senhor. E aquele que é do Senhor, amado, ele vai se manter, por maior que seja a aflição. Eu quero ler esse texto aqui, 1 Pedro, ele é importante ler. Eu coloquei aqui, vamos ler. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, ou seja, teste, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, na sua vinda, vos regozijeis e alegreis. Então, o cristão, amado, cheio do Espírito Santo, ele não vai estranhar a prova, ele não vai estranhar o teste, ele vai achar esquisito a angústia, a aflição, a dor, que vem para nos tentar. Tentar o quê? A nossa fé. Como se coisa estranha nos acontecesse. Mas ele diz: alegrai-vos, jubilai, pelo fato de ser participante das aflições de Cristo. Porque quando ele se manifestar na sua glória, vocês vão se regozijar e se alegrar nele. E assim será o coração da igreja. Amados, eu quero que os irmãos abram junto comigo. Esse texto aqui é importante, tá? 1 Tessalonicenses 5, 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Marcelo, amado, ajuda aí, querido. Essa leitura, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5, 9. 9 e o 10, pode ser o 10. 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Leia o 9 de novo, por favor, amado.
Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não quer? Nos destinou para a ira. Então a ira de Deus é sobre a igreja? Não. Deus não nos destinou para a ira. Qual é o grande conflito? É confundir a grande tribulação com a ira de Deus. Esse é o grande conflito. Aí, os nossos irmãos dizem que, como a ira de Deus, na concepção deles, é a grande tribulação, Deus nos arranca antes. Só que tem problemas teológicos aí. Porque para Deus arrancar a igreja antes, tem que ter a ressurreição. Antes do arrebatamento. E qual o contexto desse texto? É a ressurreição dos mortos. Entende? Olha só, leia aí, Marcelo, versículo 13 do capítulo 4 de Tessalonicenses. Capítulo 4? Isso. Primeiro, Tessalonicenses? Sim, sim. Capítulo 4, versículo 13. Isso. O subtítulo está acerca da ressurreição e vida de Cristo. Sim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, Dormes aqui é que morreram, tá? Vamos lá. para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Opa, ele tornará a trazer os que morreram quando? Com a volta dele. Com ele é, com a volta dele. Ele vai tornar os mortos. Continua. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Opa, nós não vamos na frente dos que não vamos antes, amado. O texto é muito simples e claro. Eu não consigo entender, irmãos. Sinceramente, nós não vamos antes. O que vai acontecer? Vai. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, continua. Depois nós. Depois. É na frente ou é depois, amado? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Os que ressuscitaram, amém? Que glorioso, cara. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Aí ele vai dar continuidade no mesmo assunto, ele vai falar acerca dos tempos, estações e tal, vai falando, vocês não vão ser pegos de surpresa, como ladrão, quando disserem paz e segurança, se revirá, repentina destruição, sobre quem? Sobre os ímpios. E aí, eu já respondo isso aqui, a ira de Deus, já respondi, a ira de Deus é destinada para a igreja? Não. Sobre quem? Os ímpios. Eles sim são os filhos da ira. E a gente vai ver o exato momento em que a ira do Senhor é despejada. É despejada. Então, primeiro, eu quero robustecer o meu argumento de que a igreja não recebe a ira de Deus. A grande tribulação não é a ira de Deus. Por mais que Jesus Cristo disse que ela é algo que nunca houve, nem tampouco haverá, ela não é a ira de Deus. E não será despejada sobre a igreja. Fala, amado. Sobre essa pergunta, para quem ela é destinada, eu estava estudando lá em casa um texto que tem em 2 Tessalonicenses 7 e 8. Qual a primeira? 2 Tessalonicenses 7 e 8. Sim, leia. Pode ler? E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estava entendendo esse texto aqui, os que não obedecem, os que não conhecem a Deus. Lê o 9 também, lê o 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém. Aí eu estava pensando, pastor, o seguinte, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, seriam os ímpios, que não se aproximam do Senhor.
E os que não obedecem ao Evangelho seriam os crentes que estão na igreja, mas que não foram realmente convertidos ao Senhor. E por não ser realmente convertido, acabam desobedecendo o Evangelho. E na igreja, sempre lembrando, no momento escatológico. Porque, por exemplo, o texto que você leu aí, ó. A vós que sois atribulados, tribulação, grande tribulação, ok? Descanso conosco. Aí eles pensam, quando que será o nosso descanso? A tribulação está terrível demais. Ele diz, quando se manifestar, parousia, quando Cristo aparecer, quando Ele se revelar, aí se dará o descanso. Aí ele vai dizer, ó Marcelo, ó, se manifestar o Senhor desde os céus com os anjos do seu poder. Não é a mesma referência de lá de Mateus 24, 29? É isso que ele quer dizer. Aí, ó, com labareda de fogo, ira. A gente vai ver o termo ira. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho. Ímpios, Marcelo usou duas categorias. Ímpio e daqueles que se apostataram na fé. É isso que ele quer dizer, de maneira muito explícita e clara, nessa observação que o Marcelo fez aqui. Falando, amado. Esse texto que o Marcelo citou é tremendo, amado. O versículo 10 também, o que ele diz, Marcelo? Quando vier para ser, vou ler o 9 de novo, os quais por castigo parecerão a eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia, que maravilha, mano. Que texto glorioso. Então nós não somos destinados a ira, nós não somos. Romanos 5,9 diz assim, ó, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A partir do momento que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro e mantermos a fé inabalável, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1,10 diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, outra tradução, futura. Então Cristo nos livra da ira futura. Agora a grande questão é, então quem são os filhos da ira? Marcelo já respondeu lá naquele texto. Mas vamos ver um texto aqui bem específico também? Efésios 2. Abra comigo por gentileza, mas Efésios 2, versículo 1. Podemos ler? Diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos do quê? Da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira. Como os outros também. Então quem são os filhos da ira? Os filhos da desobediência. Os obedientes não. O texto que você leu vai falar o quê? Dos que não obedecem ao Evangelho. Dos que não obedecem ao Evangelho. Sobre esses cairá a ira de Deus. E ira significa, o termo grego é org, raiva, disposição natural, humor mau, mudar o humor, caráter, emoção violenta, indignação, raiva exibida em punição, punições impostas pelos magistrados. O que nós lemos lá em Salmos 7? Deus é um juiz justo. É uma punição dada pelos magistrados. Deus é um santo juiz, amado. Vamos ver quando se manifesta essa ira? Vamos ver? Abra comigo em Apocalipse capítulo 6.
A Bíblia fala de selo, taça e trombeta. A Bíblia diz que o Senhor virá ante a última trombeta. Quando você vai pegar, amado, as taças, selo e trombeta, leia as últimas para você ver o que acontece. Apocalipse 6:15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caem sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo, eles se esconderam, mas eles estão percebendo, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem? Porque, amados, quando as taças, os selos e as trombetas, elas forem se manifestando, eles estão percebendo. Só que, a semelhança das pragas do Egito, o coração de Faraó se abriu ou endureceu? Os ímpios vão quebrantar o coração ou vão endurecer? Da mesma maneira. Da mesma maneira. A Bíblia diz mais, que eles vão blasfemar contra quem? Contra Deus. Você está em Apocalipse? Abra aí, Apocalipse 11:18. Diz assim: e riram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Por que ele diz isso aqui, irmão? O que vocês acham? Iraram-se as nações e veio a tua ira? É. Por que ele diz isso aqui? Esse detalhe aqui. O tempo dos mortos. Da ressuscitação? Você acha? Do Tempo da ressurreição? ressurreição. Não. Alguém pensa diferente? Apocalipse 11 diz assim, Apocalipse 11:18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Seria os que são ressurretos na segunda ressurreição? Não. Para ser julgados? Não. Porque olha o contexto do texto. Não está falando deles. No caso aqui, a igreja já subiu. A ira é para os ímpios. A ira é com os ímpios. No caso, a igreja já passou pela tribulação, e essa aqui é a parte dos ímpios. Sim. Então, vamos fazer exercício de mente? Olha o que Cristo falou aqui, Fala de novo, Cristo. Alguém lá não te ouviu No lá? caso, já teve aqui a grande tribulação, a igreja já subiu, e a ira agora é para os ímpios. Quem ficou aqui são os ímpios. Então, vamos lá interpretar 1 Tessalonicenses 4. Abre a mente comigo, amados. Grande tribulação. A gente fez aqui a ordem dos eventos. Fizemos? Grande tribulação. Ela está vindo. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Ápice. Mateus 24:29. Cristo aparece, parousia. Quando Cristo aparece nos céus, o que acontece? A ressurreição dos... A gente acabou de ler aí. Aqui, Apocalipse 11. Iraram-se as nações. Por que eles vão ficar raivosos, irados, iratudos, nervosos? Porque a grande tribulação que era sobre a igreja, por causa do anticristo e não de Cristo, agora o jogo virou. Agora é a taça, o selo e as trombetas de Deus sobre os ímpios. E agora eles estão com raiva. Quando os selos, as taças e as trombetas começam, quando Cristo aparece, os mortos ressuscitam, a igreja, os corpos são transformados, a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, a taça da ira vem. A taça da ira vem. Olha aqui, vamos lá, Apocalipse 11:18. Iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos. Que mortos? Para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão. A quem?
aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra, a ira de Deus. É o tempo agora do Senhor destruir quem destrói a terra. Na própria vida do Senhor também Ele entrega o galardão aos santos. Outro detalhe importante aqui, eu não sei se eu coloquei aqui, mas lendo, estudando sobre isso, a palavra julgamento, ela significa separar. A palavra julgamento significa separar. Quando ele diz aqui, ó, para que sejam julgados, para que sejam separados, quem? Os santos dos profanos, o justo do injusto. Então o julgamento é para separar. A ira de Deus será para separar quem é filho da obediência e quem é filho da desobediência. Vamos ler esse texto aqui que eu acho importante, amado, também. Apocalipse 14, 6. É Deus proclamando o seu juízo. Entenderam, amado? Cristo aparece, os mortos são ressuscitados, os que ficarem vivos, que resistirão à grande tribulação, terão seus corpos transformados. Corpo transformou tanto de quem estava morto, tanto de quem estava vivo. Arpazo, somos elevados às nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Quando o Senhor nos arrancar, o que desce? A ira dele. Assim se acontece o evento. Apocalipse 14, 6. Todos abriram? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Juízo é separação, julgamento, separação. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam, o que mantém os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi outra voz do céu, versículo 13, que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos desde agora, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Louvado seja Deus. Ele está falando aqui, pastor, sobre os que vão morrer durante a grande tribulação, mantendo a fé no Senhor, não é isso? Mantendo a fé no Senhor. Exatamente isso. Virou um pouquinho, Apocalipse 16, 17. Preste atenção, E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Como quem diz, acabou. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
Vira mais um pouquinho a página, Apocalipse 19, 15. Por que Deus vai dar, amado, à grande Babilônia o cálice da sua indignação? Porque ela se embebedou do sangue dos santos. Uma das pragas é Deus transformar a água em sangue. E não é como sangue não, é sangue, amado. O original ali é literalmente sangue. Deus fará com que a água potável se transforme em sangue. Você tem noção do que é isso? Imagina a gente sem água para beber. Pastor, Fala. aqui também lendo aqui no Apocalipse, deu a entender que antes do arrebatamento, isso já está acontecendo, e a terça parte das águas é transformada em sangue. Ou seja, eu entendi que seria para que a que não foi transformada, a população ainda pudesse beber, inclusive a igreja que estaria passando pela tribulação. Sim, claro. Mas só que depois, esse texto que fala sobre toda a... Apocalipse 19, 15, né? 19, 15. 19, 15, né? Isso. Tá. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e a elas reger com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha só, a gente não tem como mensurar o que será essa ira de Deus, tá? Não tem como a gente mensurar o que será essa ira de Deus. Detalhe. Por mais que a ira de Deus será algo terrível e inimaginável, ainda assim terá ainda um milênio e haverá homens sobre a face da terra. E esses que sobrarem, amado, imagina a cabeça deles após lembrar de tudo o que passou e ver o governo de justiça de Cristo. Imagina. Mas só que aquele que não passou na primeira ressurreição já sabe que o que espera é só a condenação. Até porque a igreja foi arrebatada, encontrou-se com o Senhor, desceu-se a Nova Jerusalém do céu para a terra. Então o período da graça fechou. Então o Espírito Santo para convencer. Nós vimos aqui que o Evangelho está com o anjo e ele só sai gritando: foi-se, findou-se, acabou, está feito, é vinda a hora. Então quando chegar esse momento, amado, é a arca de Noé, fechou a porta, acabou. Então, amados, nós não podemos confundir a grande tribulação com a ira de Deus. Não podemos confundir. E eu aqui vou entrando já na minha conclusão, mas quero ler ainda com os irmãos Apocalipse 11, versículo 6. Fala das duas testemunhas. A gente também vai estudar sobre isso. As duas testemunhas, o que elas significam, o que pode ser. Apocalipse 11, 6. Oi? Pode ser na Europa. Pode ser na Europa. Por que, pastor? Pode ser uma grande cidade, né? Ou pode ser também um sistema religioso que está numa determinada cidade que corrompeu, né? Que adulterou os mandamentos do Senhor. Sim, sim. Foi o que o Ismael acabou de falar ali, né? Essa grande cidade fica entre 7 colinas, né? E se for, de fato, essa, está no continente europeu, e a partir dali, ela corrompeu toda a justiça de Deus, os mandamentos de Deus. Apocalipse 11, 6, amém? Amém. Diz assim, ó: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Fala das duas testemunhas. Por que eu quero fechar minha conclusão com isso? Para nós separarmos
o que foi a grande tribulação e o que é a ira de Deus. Para fundamentar esse argumento, amado, eu vou pegar alguns elementos das 10 pragas que o Senhor derramou sobre o Egito, que é muito paralelo com o que acontecerá no fim dos tempos. Se você quiser, abra lá em Êxodo, se quiser marcar na sua Bíblia, né? Se eu trouxe caderno, abra aí na sua Bíblia, lá em Êxodo. A gente vê a diferença de como Deus trata o ímpio e como Deus trata o seu povo. Êxodo 8, versículo 21 a 23. Moisés está diante de Faraó e ele vai dizer o que Deus estava dizendo para ele. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encheram desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. E naquele dia eu separarei a terra de vós. Lembra que eu falei que a palavra julgamento, juízo, significa separar? E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja o quê? Enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será feito este sinal. Então Deus falou: vai liberar meu povo não? Não. Eu vou liberar sobre o teu povo, sobre o teu servo, sobre a casa de vocês, sobre a terra de vocês, um enxame de mosca. E ele falou: quero ver. Aí Deus falou: amanhã vai se fazer esse sinal. E para que saiba que eu sou o Senhor, aonde o meu povo está, o enxame não chegará. As 10 pragas é um exemplo da ira de Deus. O povo sofreu aqui no Egito? Não. Vira um pouquinho, capítulo 9. Porque se recusares deixar-nos ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Deles morreram, do povo não morreu. E o povo está no mesmo lugar. Então, Oi? não se encaixa mais com o tempo da grande tribulação? Na grande tribulação, os que estão sofrendo e o povo que Deus guardou em Filadélfia. Sim, sim. Na grande tribulação, uma parte da água fica boa e essa parte Sim. não, quer dizer, são paralelos. E paralelos. E para onde a gente vai se encaminhando? No derramar da ira de Deus. Eu parei em qual? Versículo 24, então, capítulo 9 ainda. Pastor, Oi? desculpa, mas nessa parte aqui, Sim. eu estava falando assim, lá no Êxodo, o povo de Deus, ele não sofreu com as pragas. Sim. Mas eu entendo que na grande tribulação, o povo vai sofrer na tribulação. Tanto que diz que seria dias assim, que o povo não suportaria. Eu entendo que o Espírito de Deus ele vai estar ali, vai ajudar a suportar, mas alguns morrem. Então significa que não é igual foi no Êxodo, né? Que uma parte vai ser, a parte de Deus vai ser livre, né? Sim. Vai passar também, vai sofrer também. Mas aí a questão é, por parte de quem que vem o sofrimento? Por parte de quem? Na grande tribulação? Do anticristo. No Egito, por parte de quem que vem a aflição? De Deus. Mas Não, só de Faraó. Mas no caso as pragas de Deus, mas só para o povo de Faraó. Sim. Mas aí o que ele fazia? Ele afligia o povo. Porque o povo ainda estava lá. Então eles falavam, vai deixar aí? Não. E ele... Aí Deus fazia o quê? As pragas.
Só que aí nessa parte o povo de Deus era separado Ainda quando sofria. não sofria as Na pragas. grande tribulação, o povo de Deus também vai sofrer e alguns não vão resistir e vão morrer. Isso aí. Isso aí. 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, e muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais, e também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Isso aqui é tremendo, mano. Rapaz, se no céu tiver assim, um telão maneiro, fala, Jeová, me mostra como é que foi aquele mistério lá. Eu queria só entender um pouquinho como é que foi aquele negócio lá, o povo estava ali, a praga descia. Só para mim. Capítulo 10, versículo 22 e 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro. E a ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Irmão, era uma treva que não dava nem para sair do lugar. Tem noção do que é isso, irmão? Que se levantava, você se perdia. Mas lá, nas habitações dos filhos de Israel, tinha luz. Vai crescendo o negócio. E a última é o quê? A morte dos primogênitos. Êxodo. E aí, quando vem a morte dos primogênitos, o que acontece com o povo do Egito? Eles saem do Egito e peregrinam no deserto, lugar de provação. Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito a esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, esse é o poder do nosso Deus, amado. Esse é o poder do nosso Deus. E a ira do Senhor não é destinada a nós, amado. É o Salmo 91 que diz: 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não será atingido. Irmãos, eu espero que esse questionamento que uma pessoa me fez e esse estudo possa elucidar algumas coisas que ficam às vezes em nós e a gente não consegue dissecar. Nós não somos os filhos da desobediência, mano. E não devemos ser, né? Devemos ser os filhos da obediência. Quando que vai se manifestar? Quando o Senhor vier, os mortos ressuscitarem, os que estiverem vivos, terem o seu corpo transformado. Quando for arrebatado, a ira dele desce. Aí sim, vai se manifestar a ira dele. Nesse exato momento que virá. E aí nós vamos para o reino milenar de Cristo. E vou te falar, sobre o milênio é capaz da gente ficar aí, sei lá, umas 4 quinta-feiras só sobre o milênio. Mas eu queria depois pensar com os irmãos sobre a irmã dela. Ela pergunta demais, ela é boa. Boa parte desse estudo está vindo da parte das perguntas que ela me faz também. Nós vamos ver também aquele texto que Jesus diz ali em Mateus 24: um será levado, outro deixado. Ali é uma dúvida também de muita gente. A gente vai ver sobre isso. Sobre a ressurreição, eu acho julgo importante a gente estudar também sobre a ressurreição. O Vitor me perguntou muita coisa também, o irmão Vitor. Então eu estou esboçando também isso daí para a gente dialogar, conversar um pouco sobre a ressurreição. Pastor, Fala. sobre esse texto que o senhor citou sobre as duas testemunhas. Sim. O texto vai entender que essas duas testemunhas seriam Moisés e Elias. É isso mesmo a interpretação? Sim. Porque fala que Tem poder de fechar o céu, né? fechar o céu. Alguns dizem. Porque Elias
a palavra do Senhor fala que ele não morreu, né? Ele foi levado em uma carruagem de fogo. E que Moisés, o corpo dele nunca foi encontrado. Aí essas duas testemunhas têm esse poder, mas aqui diz que antes da volta do Senhor, elas são mortas. O que vai conferir com aquilo que Jesus fala que no céu não entra carne nem sangue. É isso mesmo? Sim, sim. É. Porque tem pessoas que vão fora assim, falam que pode ser morte, pode ser os judeus e a igreja. Sim. Mas é outro assunto que a gente vai debater também. Vou trazer isso daí para a gente debater. Mas é um grande conflito teológico. Julgo que é um grande conflito. Não é simples não, tá, amado? Não é simples não. Essa interpretação de Apocalipse capítulo 11. Não é simples não. Não é equação fechada não. Eu também não escrevo em pedra ali também não, tá? Mas o Apocalipse também fala que as duas testemunhas morrem, mas depois ressuscitam. É isso. Entende? Então assim, é bem complexo, não é simples. Então a gente vai trazer também isso daí também para a gente estar debatendo sobre esse assunto. Fala até que eles vão ficar mortos durante 3 dias, o povo vai comemorar. Vamos celebrar. E parece que na volta do Senhor, eles são ressuscitados. E como os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Sim. E aí fica assim, como que vai fazer tanto sentido se for Moisés e Elias? Não, Moisés é Elias não. Moisés e Elias é o que faz sentido, né? Não, sim, mas assim, Elias não enfrentou a morte. Foi trasladado. Moisés o Senhor tomou para si. Aí eles vêm do céu, tenta pensar isso, amado. Eles vêm do céu, vêm para a terra, estão aqui destilando o poder de Deus, e a Bíblia diz: quem tentar contra eles, que venha fogo sobre eles e mate, mas depois eles são mortos. Entende? Então assim, a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O corpo tem que ser transformado. Se eles têm um corpo glorificado, olha só a confusão teológica. Se eles têm um corpo glorificado, não faz sentido vir morrer. Não faz. Mas só faz sentido se tiver realmente os 3 céus que ele fala, né? Entendeu? Então aonde eles estavam? Ou estão? Morreram ou não? Entende? Como é que não é simples? Não fecha? E ainda tem a primeira ressurreição. Se tem a primeira ressurreição, eles têm que vir e ressuscitar. Entende? Não fecha, amado. Não fecha. A conta não fecha. É complexo. É complexo. Se apontar para esses personagens. Se tivesse questão realmente no que o Paulo fala sobre os 3, se tiver não tem, Sim. Os 3 céus, eles teriam sido transladados para esse lugar que a gente não sabe ainda exatamente qual é. É igual a passagem de Lucas. Não teria tido ainda A passagem do Lucas, o rico e do Lázaro. Isso. Aí eles voltariam para poder fazer durante esse tempo, né? Mas só vai para lá quem morreu, varão. Entende? É complexo, mano. É complexo. Mas se vai ter o julgamento ainda, Aham. as pessoas que já morreram não foram julgadas. Como é que é? Tipo assim, se ainda vai ter o julgamento, Aham. as pessoas que já morreram antes da gente Sim. não foram julgadas ainda. Santo ou ímpio? Não, os santos. Os santos, Cristo vem. A primeira ressurreição. Santos de todos os tempos são ressuscitados. Quem ficou vivo, transformado em Cristo. Não, mas eles também vão passar pelo O tribunal de Cristo. tribunal, né? É, tribunal de Aí Cristo. depois que vai para a eternidade. Depois do milênio. Depois do milênio. Então eles estão em algum lugar ainda É. guardando o julgamento. Isso. O tribunal de Cristo. Se for justo. Tribunal de Cristo e juízo final são coisas distintas, diferentes. O tribunal de Cristo não é para condenação, para galardão. Para galardão. E o galardão vem na vida do Senhor. Então, como ela está falando, então quando o corpo de um servo do Senhor morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para esse lugar que seria o seio de Abraão. Sim.
Da mesma forma que o ímpio, o corpo vai para a terra e o espírito vai para um lugar de sofrimento. Sim. Então, quer dizer, só na volta do Senhor, que a ressuscitação dos mortos em Cristo, esse espírito que está lá no seio de Abraão, esse único corpo que vai ressuscitar da terra, para ser glorificado, para poder aí sim partir com o Senhor. Isso. E aí, a segunda ressurreição, você já está entrando em outro negócio. Eu já estou entrando em outro negócio já. As perguntas vão ser. Vai levar na outra. Porque a segunda ressurreição é o seguinte: aí vão ressuscitar os mortos de todos os tempos. Nabucodonosor, a segunda ressurreição. Nabucodonosor, essa tropa, Mao Tse Tung, esses caras todos aí bravos aí. Maníaco do parque, esses caras bravos todos malucos aí, se converteram, amém. Ouça. Eles vão ressuscitar para a condenação. O corpo deles também é uma espécie de corpo. E vão ser condenados depois do milênio. Aí, no caso, ele vai ser jogado no inferno com o corpo, né? Com a consciência. No lago de fogo, que é a segunda morte. E lá vai ter plena consciência do que é aquilo lá. De que é difícil fazer uma descrição, né? É aí onde vem o trono branco. Aí é onde entra o trono Essa branco. parte aí, todos serão julgados, mortos. Todos aqueles que não lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro. Ali o trono branco também era grande confusão, né? Ali acho que uma grande maioria achava que era o juízo para todos. E não é. Ali é para quem vai passar na segunda ressurreição. Passou ali, meu amado. Se não ressuscitou na primeira, esquece. Entende? Acabou. Fins. Amém, amados? Ou não? Vamos? Uma série demais, cara. Ó, tô vendo que na ressurreição, ali no assunto da ressurreição, a gente vai ficar um tempo ali. Vamos ficar. Minha mãe já falou lá que eu Marcelo fica quieto. Deixa ele, meu irmão. Deixa ele, mano. Deixa ele quieto, deixa ele falar. Por ele vai a noite toda. Então, nesse dia vai ter que adiantar um pouquinho o horário. De repente a gente começa antes um pouquinho. É bom. Até porque tem muita referência bíblica, então a gente vai ter que ler bastante. Às vezes é um pouco maçante, mas tem que ler, não tem jeito, tem que ler. Eu não sabia por exemplo, essa comparação das palavras, guardaste e arrebatamentos, que você fez para poder trocar lá, aí realmente faz sentido na hora que a gente for explicar alguém lá fora. Faz sentido ou não explicar? E assim, você pode pegar debates, amado, debates de homens renomados. Pode pegar. Homens que falam no grego. Meu irmão, eu não estudei grego, eu não falo grego, eu só tenho lá dicionário. Grego, hebraico, só tenho lá. Eu só faço a transliteração. Esses homens leem em grego, leem em hebraico e ainda assim fazem manobra. Diálogo, eu julgo simples, tá? Principalmente nesse texto. Não, mas isso aqui é o checkmate. Eu não vejo checkmate. Parece que já é de propósito, né? Para confundir as pessoas. Porque assim, essa doutrina, esse ensino, é muito palatável, mano, mas ela é recente. Ela é de 200 anos para cá. A igreja tem mais de 2.000 anos de história. E como que a gente vai se fundamentar em algo que tem 200 anos de história? 200 anos, mano. Você está se virando a Pré-tribulacionismo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu devo fazer em casa isso daí. Contando a história do pré-tribulacionismo. Ó, só para vocês terem uma noção. O pré-tribulacionismo, basicamente, ele surgiu de uma visão que uma menina de 14 anos teve. E a partir daí foi feita essa doutrina. Só para vocês terem noção. Minha avó acreditava que a igreja não ia passar por tribulação, mas ela não passou, porque ela apareceu. Aí assim, aí eles pregam, né? Jesus Cristo pode vir hoje. Não pode, mano. Não pode. Não, Cristo pode vir agora. Não pode. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Se está escrito, tem que ser cumprido. Entende? Não pode. Por que não pode? Porque tem várias profecias que tem que se cumprir e ainda não se cumpriram. Entendeu, amados? Vamos terminar? Vamos ficar de pé?
Bom, André, fazer a oração lá, por favor, a oração final. Com as suas fontes, Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso, te adoramos, Senhor, te glorificando por esse dia, por essa noite, por esse estudo maravilhoso, Senhor, usando o teu servo com sabedoria e graça, papai. Senhor, oremos para os nossos lares, nos guarde, Senhor, guiando, Senhor, pelas suas potentes mãos, Senhor, livrando de acidente, para perdida, Senhor, guarda a nossa casa, o nosso lar, Senhor. Assim nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, sobre aquele que crê. Se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, Quem será contra e operando o nosso Deus, Quem impedirá? que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos, uma noite de paz e bênção.